Vem pra cá, hoje o Vida e Saúde tá pra lá de especial pra você. Você que tem se sentido cansada, extremamente cansado, chega na metade do dia, tá com a bateria já morrendo, tá precisando de um app de mais disposição. Fica ligado porque o programa vai te ensinar a pensar diferente quanto ao seu prato. Porque uma alimentação balanceada, não balanceada, na verdade, ela pode influenciar diretamente no nosso dia. Podemos até nos sentir sonolentos ou também não ter vontade de fazer nada durante o dia se a nossa rotina alimentar não estiver adequada. E os dados da Organização Mundial da Saúde dizem que uma quantidade máxima para ingestão diária de açúcar, por exemplo, é de 50 gramas e não pode passar a 10% do total de calorias que a gente consome diariamente. Só que o Ministério da Saúde mostra que o brasileiro consome cerca de 80 gramas de açúcar por dia. E com um simples lanchinho da tarde, esse valor pode ir lá nas alturas. Só que, será que nós podemos fazer algo para tornar os nossos hábitos mais saudáveis, nossos hábitos alimentares? Nós queremos saber. E para isso a gente convidou aqui o Dr. Alexandre Rocha, que é nutrólogo. Doutor Alexandre, bem-vindo ao Vida e Saúde, prazer estar falando contigo. A gente já preparou um arsenal lindo aqui, olha, para falar sobre a alimentação e o cansaço. Tudo bem, doutor? Tudo certo, Teru, realmente está lindo mesmo. Bom dia. Prazer estar falando contigo, doutor. E eu quero saber como é que a nossa alimentação interfere no cansaço. Você falou uma coisa bem interessante na abertura, Teru, que a gente é o que a gente come. Se você me permite, eu vou fazer vou um pouco além. A gente é o que a gente absorve. Não adianta nada a gente comer e não absorver. E tem muitas situações em que a gente não absorve algumas coisas, isso interfere na nossa saúde, ou coisas que a gente come e que interferem na nossa capacidade de absorção. E isso também tem pontos de contato importantíssimos aí com como a gente se sente, se a gente está com energia ou se a gente está arriado. Agora, doutor, a gente já sabe, acho que talvez 90% das informações que a gente traz aqui no Vida e Saúde, a gente conhece, só que a gente tem dificuldade de colocar em prática. E a alimentação saudável, a gente já sabe que melhora a nossa disposição. Agora, a Ana Mintureta, nossa repórter, conta pra gente a história do César, que sentiu na pele essa experiência. Eu queria mostrar para todo mundo agora. Trocar alimentos desembalados por alimentos descascados. Esse costuma ser o conselho dos médicos para ter uma vida mais saudável. E o César resolveu seguir à risca essa orientação. Mas ele conta que nem sempre foi assim. Durante a pandemia, os hábitos saudáveis acabaram ficando para depois. Era pedido bastante os deliveries, né? Fast foods, comidas mais gordurosas, então não tinha horário para poder comer. Almoçava às 4 horas da tarde, almoçava às 6 horas da tarde, então era totalmente desregulado os horários de alimentação. Desregulada também era a preferência por alimentos ricos em açúcar. Os doces eram praticamente o maior pecado que existia aqui em casa. Eu e minha esposa era uma falha nossa, né? E a gente comia bolo toda semana. A nossa alimentação em questão de doces era um grande pecado e a gente acabava extrapolando muito. E com o tempo, o corpo acabou sofrendo as consequências dessas escolhas. Eu vivia cansado, eu acordava praticamente cansado, dormia mais que 8 horas às vezes, acordava cansado, indisposição no meio do dia para trabalho, para poder ter um raciocínio lógico. Então, prejudicava bastante a questão, principalmente a questão do cansaço. Quem está cansado quer descansar, mas o César conta que a alimentação desequilibrada trouxe também outros problemas. Comecei a ter problema de ronco, né? E muitas vezes eu acabava acordando minha esposa, então não prejudicava só o meu sono, mas prejudicava o sono dela. A solução foi fazer uma reeducação alimentar e escolher melhor os alimentos. Depois de um mês dessa mudança, os resultados começaram a aparecer. A parte que mais senti foi a parte da disposição, né? Porque até eu passava o dia inteiro cansado, no meu sono também eu acabei parando de roncar, né? Parei em torno de 80%, 90%, diminuiu bastante o ronco, né?
E também eu comecei a sentir a diferença nas medidas e no peso também. Pois é, em 30 dias o César conseguiu eliminar 4 quilos e ganhou mais disposição para trabalhar e praticar exercícios físicos. E você aí de casa, já pensou na qualidade de vida que pode ganhar mudando apenas a alimentação? Então fica a dica. Olha, adorei ver a história do César aqui e eu queria perguntar para o doutor Alexandre o seguinte: será que existem alimentos que potencializam esse combate ao cansaço, doutor? Porque a gente viu ali, gostei muito da imagem que terminou, né? Aquele pratão de frutas, ele bebendo um copo de água. Os nossos hábitos realmente precisam de uma revisão assim sistemática, eu diria, doutor. Com certeza, Teru. É interessante que, de maneira geral, aquilo que a gente sente como cansaço, falta de energia, normalmente no nosso organismo, do ponto de vista químico e até laboratorial, a gente conseguiria medir isso em algum grau através dos processos de inflamação. E a inflamação tem uma relação muito próxima com a oxidação. Então, de maneira geral, quando a gente utiliza alimentos que são ou anti-inflamatórios ou antioxidantes, a gente está fazendo um excelente serviço para o nosso organismo. E daí a gente começaria a nossa lista, vamos dizer assim, né? Tá, agora a gente está vendo aqui alguém muito feliz, disposto, com a bateria carregada, como deveria ser quando a gente acorda de manhã. Se a gente não jantou muito pesado na noite seguinte, na noite anterior, né? A gente deveria acordar assim, feliz, animado, com atitude e disposição para vencer, para matar todos os leões que aparecerem na nossa frente. Mas eu vou começar com essa dica aqui, que às vezes a gente se esquece que faz parte da nutrição, doutor. Água. É super importante e às vezes a gente esquece. Hoje de manhã meu filho estava me perguntando sobre se tem alguma doença que tem muitas células no corpo e eu falei para ele de uma doença no sangue, inclusive, que tem muitas hemácias, muitas células vermelhas e por consequência não cabe muita água. Então isso gera problemas, isso causa problemas. Então a água, né, é fundamental para que o sangue seja bem fluido e consiga entregar tanto os nutrientes quanto o nosso sistema de defesa, enfim, consiga fazer a remoção do lixo que o metabolismo produz para que as coisas funcionem adequadamente. Então, a água é fundamental. Além dessa água ajudar nessa entrega dos nutrientes com o sangue mais fluido, às vezes a gente está com sede e não com fome, acaba atacando na comida e naquela comida normalmente de caloria vazia, aquela que sacia, que liga a nossa serotonina rapidinho, doutor. A gente ataca o alvo errado, né? A gente está com sede e ataca a comida. E normalmente comida não muito boa. Ai, ai. Agora é o seguinte, alimentos industrializados têm inclusive os alimentos teoricamente saudáveis que são industrializados, eles podem ser um tiro no pé. É verdade. Normalmente quando o alimento é industrializado, ele passa por um processo de separação. Ele não vem naturalmente como ele está na íntegra, né? Quando ele vem da natureza. Então, para a gente fazer esses concentrados, a gente perde coisas muito importantes. Então, normalmente, nessas perdas aí tem coisas que nos interessariam e que, do ponto de vista industrial, elas acabam, às vezes, mudando as características de sabor, de cheiro, o aspecto. E aí a gente acaba perdendo isso nesse processo industrial. Doutor, até um suco de laranja. A gente está com uma laranja linda aqui, eu tô com vontade de chupar ela, de tão linda que tá. Mas até mesmo um suco de laranja industrializado sem açúcar, às vezes ele vai ter que ter um conservantinho ali, ou ele, de repente, vai perder um pouco da fibra. Exato, Teru. Ainda que seja esses sucos extraídos a frio, por pressão, sem processo de pasteurização ou sem conservante, enfim, quer dizer, pasteurização por pressão, a gente perdeu a fibra, né? A graça, uma parte importante do comer a laranja é o bagaço, isso é importante para a nossa saúde. A gente alimenta boas bactérias no nosso intestino com a fibra da laranja. E essas bactérias, elas são essencialmente responsáveis, ou em grande parte responsáveis, por manter o nosso organismo não inflamado, manter um nível de alerta normal no organismo. A gente tem uma infinidade de bactérias no intestino e se falta fibra para essas bactérias comerem,
o nosso organismo começa a favorecer o crescimento de bactérias que se alimentam das nossas células. São as mesmas bactérias que causam doença. Olha só. E se a gente alimenta as bactérias que fazem fermentação das fibras, por espaço não sobra, não tem condições para elas. Elas competem com as outras e essas bactérias vegetarianas, vamos dizer assim, as que consomem as fibras, elas se multiplicam, ocupam espaço e não deixam as outras se criarem aí para fazer mal para a gente. Doutor, ninguém está falando aqui que uma vez ou outra tomar um suco de laranja natural comprado no supermercado vai matar, mas a gente não pode tornar a exceção uma regra. Então, os integrais também são produtos que a gente precisa prestar mais atenção se a gente quiser ter a nossa bateria recarregada. E integrais pode ser não só arroz integral, o pão integral, que são os mais comuns, mas às vezes uma fruta com casca é integral também, né? Exato, se a gente tirou alguma coisa, ele já não está íntegro, né? Exatamente, é isso mesmo. Agora, qual é a vantagem do integral para quem quer disposição, doutor? Então, Teru, essa questão que eu estava comentando, né, sobre as fibras, ela é importante, mas também no processo dessas perdas que acontecem, a gente também perde vitaminas, perde minerais, e isso é fundamental para o nosso metabolismo, né? Tem alguns minerais, por exemplo, o magnésio, que não são tão comuns assim de encontrar no alimento e que são vitais para uma série de processos, reações químicas no nosso organismo. A gente tem mais de 3 centenas de reações químicas que precisam do magnésio. Uau. E se a gente perde um pouquinho que seja, a gente já começa a corrida com deficiência. Então, isso tem um problema. Uma outra coisa é que alguns alimentos, né, eles acabam provocando uma absorção menor de outros minerais, de outros nutrientes, e aí a gente pode ter problemas, por exemplo, anemia. E na anemia, não entrega oxigênio adequadamente para todos os lugares do corpo, e a sensação é que a gente realmente fica com o freio de mão puxado. Cansado, sem disposição, sem ânimo. Aliás, tem gente que pensa que está indo para depressão e, na verdade, está com muita anemia. Agora, comer em horários regulares é super importante também. Uma das coisas que o César falou ali é que, às vezes, ele almoçava às 6 da tarde, às vezes 4 da tarde. Por que essa regularidade ajuda na manutenção da energia durante o dia todo, doutor? O nosso organismo ele tem um relógio biológico, né, o ritmo circadiano. É possível fazer períodos longos sem comer, desde que a gente coma as coisas certas antes de começar esse período longo sem comer. É importante essa regularidade nos horários, porque isso interfere numa série de outras coisas, produção de hormônios, enfim. O corpo gasta muita energia para fazer o processo de digestão. Então, se o corpo já está preparado para naquele momento fazer aquilo, ótimo, vai bem. Agora, se a gente fica muito bagunçado ou come mal e aí fica um período longo sem comer, a gente realmente começa a provocar mudanças negativas no nosso organismo. A gente começa, pela falta de energia, a gente começa a extrair outras fontes de energia que muitas vezes acabam sendo maléficas para a gente, acabam produzindo inflamação. É verdade que, por exemplo, se de repente eu não estou ingerindo o alimento, né, que é fonte de energia no horário certo, eu posso queimar gordura muscular, por exemplo? Queimar massa muscular mesmo, e consome músculo, mas consumir músculo até não seria ruim, mas não seria o mais ruim. O ruim, por exemplo, é a gente começa a mandar, por exemplo, ácido graxo livre na corrente sanguínea, que é uma coisa que normalmente não acontece. E o ácido graxo, que é a gordura, ele é ácido, então ele causa os estragos que os ácidos vão provocar no nosso organismo. Então, ele não é realmente interessante. Quando o corpo faz isso num processo mais planejado, ele começa a extrair isso, a queimar essa gordura de maneira mais planejada e não precisa bombear ácido graxo livre no sangue. Olha que interessante, gente, são detalhes que fazem toda a diferença para você que de repente está se sentindo aí acabado antes de terminar o seu dia. Agora eu vou trazer aqui 2 sugestões, doutor, para quem quer manter a bateria lá em cima ao longo do dia. Incluir mais vegetais na dieta, eu vou colocar aqui frutas também, e controlar o sal e o açúcar. Tem gente que fala assim, eu não adiciono sal, eu não uso muito açúcar, mas está comendo uma alimentação empacotada, embalada, e não percebe o sal que está escondido ali, congelada também. Exato, eu estava comentando agora há pouco com você, né? A gente sempre consegue colocar mais sal, mas tirar o sal
é outra conversa. E isso acontece no industrializado também. Normalmente são alimentos muito saborosos, e para ficar saboroso se usa quantidades grandes de açúcar, de sal, gordura, enfim. Nosso cérebro ele é programado para gostar dessas coisas saborosas que chamam a atenção. Isso estimula os centros de recompensa no nosso cérebro. É por isso que muitas vezes quando a gente está desanimado, triste, na TPM, às vezes a gente tem vontade de comer uma coisa gordurosa, doce, e não vontade de comer uma coisa que faria bem pra gente naquela situação, como por exemplo uma fruta, o próprio gengibre, que é um excelente anti-inflamatório, ajuda nessa questão da dor aí, né, no caso da TPM ou mesmo da dor durante a menstruação, né? Gengibre é um excelente aliado e ele tá aí bem bonito na nossa mesa. Não, agora você colocou o dedo na nossa ferida, né, doutor? Porque realmente, quando a gente tá com TPM, a gente não vai pensar em comer uma sementinha de abóbora, como tá aqui bonitinha, salgadinha, é gostosa. Mas quando a gente tá nervosa, irritada, pressionada, ansiosa... Tô falando mulheres aqui porque eu sou mulher, tá, gente? Mas tem homem que tá no mesmo nível aí de ansiedade. A gente pensa, doutor, no brigadeiro, a gente pensa em jantar um pedaço de pizza, como o César foi honesto ali falando. A gente pensa em passar ali na padaria e devorar essa coxinha. Não importa se o óleo que foi frito é de 3 dias, 5 dias, 1 mês. A gente meio que vai no automático. Qual é o segredo para gostar de alimentação que faz bem, doutor? De olhar para esse espinafre aqui e pensar, que delícia, fica bem numa sopa, fica bem numa salada. Acho que a primeira coisa, Teru, é exposição. A gente não pode nos comportar, a gente não pode ter um comportamento infantil, falar, não gosto, não quero, não vou comer. Se a gente sabe que uma coisa faz bem, a gente precisa insistir naquilo. Não quer dizer que você vai gostar de primeira, mas com a insistência, a persistência, a gente consegue moldar os nossos gostos, né? A gente acostuma até com coisa ruim, uma coisa que é boa, que faz bem para a saúde, isso é fundamental. Agora, o segredo da culinária é tempero, né? A gente precisa usar temperos, conhecer coisas, experimentar coisas, e a gente precisa se dar chance para o novo mesmo. A gente precisa ousar, precisa pesquisar, não precisa ser doutor em nutrição, mas a gente precisa experimentar coisas novas, né? Usar temperos diferentes e a gente faz coisas super saborosas aí, sem precisar comprometer a qualidade e comprometer a saúde. Doutor, eu gostei muito dessa sua dica, da exposição. Tanto me expor a provar, a experimentar, a tudo mais, quanto ter alimentos bons expostos e de fácil acesso. Então, se eu tenho uma salada que já está lavada, se eu tenho, como eu vi lá na mesa do César, né, uma fruteira bonita, ao invés de atacar no brigadeiro, eu como uma fruta, porque os meus olhos estão vendo e aquilo está me estimulando também. A exposição gera estímulo. Agora, enquanto eu vou para esse lado aqui e saio ali do meu almoço e passo naquela padaria que eu sei que tem o brigadeiro que eu gosto, eu vou cair em tentação muito mais fácil. A minha exposição, ou seja, a minha disposição vai estar predisposta para isso. É interessante, Teru, que essas coisas que estão aí, quase todas elas são comidas que a gente costuma associar com festa, né? E normalmente nas festas a gente está celebrando a vida ou está comemorando alguma coisa e a gente come comida que mata e não comida que faz viver. É claro que isso tem uma explicação, né? Essa questão do efeito droga que alguns alimentos podem ter no nosso cérebro e deixa a gente mais animado, mais feliz, momentaneamente, é verdade. Mas realmente talvez a gente deveria repensar as nossas práticas, né? Não tem nada de errado consumir essas coisas aí ocasionalmente, mas tem algumas pessoas que têm a vida social tão intensa que se bobear tem isso daí 4, 5 vezes na semana, então é impraticável. Para essas pessoas não dá para comer o que tem nas festas. Normalmente eu aconselho que essas pessoas vão para esses eventos alimentados já. Boa, já começou dando dicas aqui para, olha, se você não quer que a sua bateria chegue assim, antes da metade do dia, você precisa se atentar para as dicas que a gente vai daqui agora. Porque esse tipo de alimentação promove doenças inflamatórias intestinal, anemia, vou trazer tudo junto, doutor, que eu quero que você comente, tá? Anemia, estão relacionados à depressão. Olha que parece até contraditório, doutor, porque quando eu como um chocolate eu me sinto mais animada. Mas quero que o senhor explique o efeito rebote. E vão interferir no meu sono, vão me deixar sonolenta e na hora errada e podem também interferir no sono noturno, que deveria ser pleno. Pois é, o chocolate, né, a gente estava falando agora sobre ele,
e outros alimentos que contenham estimulantes, a própria cafeína, a teobromina do chocolate, muitas vezes elas interferem no sono. Se não dorme bem, a consequência é que fique cansado, né? Se sente cansado, sonolento, enfim. Então, e aí a gente já tem um ponto importante. Então, tudo que interfere no nosso sono, uma refeição muito volumosa, perto do horário de dormir, isso tem consequências bem desagradáveis para o nosso... atrapalha a gente, né? Uma outra coisa com relação ao sono é que o dormir, ele depende de a gente estar com o corpo bem tranquilo para isso. Se a gente tem um gasto pequeno de energia durante o dia, nem sempre o sono é tranquilo. Então, a atividade física acaba tendo um papel interessante, importante aí. E tem, às vezes, uma refeição muito volumosa, mesmo durante o dia, também pode causar sonolência durante o dia, dá cansaço, dá aquela... A gente fica derrubado, às vezes, no período da tarde, dependendo do que come no almoço. Então, aí a gente já tira uma lição, uma lembrança importante que a gente precisa maneirar, a gente precisa ir devagar, né? A temperança. Tá. Agora, doutor, eu lembro que os mais antigos sempre falavam que o açúcar, ele dava energia. A referência, inclusive, de saúde eram crianças mais gordinhas, mais bochechudas. E hoje já se sabe que o açúcar, ele dá vou até chamar de barato, né? Essa alegria, mas ele tem um efeito rebote. Queria que você falasse um pouquinho pra gente o que acontece fisiologicamente com o nosso corpo quando a gente recebe a recompensa do açúcar imediato, assim, através dessa alimentação. Bom, tem essa questão neurológica, de neurotransmissores no cérebro mesmo, que é um efeito de droga mesmo do açúcar, que dá essa euforia, dá essa alegria, dá energia mesmo, que é o efeito químico mesmo da glicose, da frutose. Mas é uma montanha-russa, né? A gente entra nesse ciclo de euforia e tal, e depois cai. É como uma droga mesmo. Para você se manter alto com droga, você precisa ficar usando frequentemente. O açúcar acaba indo pelo mesmo caminho. E metabolicamente, uma coisa que acontece é que quando a gente utiliza o açúcar dentro de ou um alimento que seja um carboidrato de digestão rápida, em pouco tempo esse açúcar está no sangue. Por exemplo, um pão branco, uma farinha branca, em cerca de 15 minutos, se não tem nada que lentifique esse processo de digestão e de absorção ali, ele já está completamente digerido, já foi para a corrente sanguínea, a insulina que o pâncreas produz começa a retirar aquele açúcar do sangue e em meia hora já tem uma grande atividade de insulina. Em 40 minutos, a glicemia já voltou ao nível que estava em jejum, antes de comer aquilo ali. Então, não durou nem 40 minutos aquela refeição e a insulina continua trabalhando. E, normalmente, em torno de 1h30, a glicemia já está mais baixa do que ela estava em jejum. É nesse momento em que o corpo responde, bombeando aquele monte de ácido graxo livre na corrente sanguínea, porque... metabolicamente, a percepção é de que a gente está morrendo de fome. Agora, então, você está descrevendo uma situação, não é de um diabético, é de uma pessoa normal. Ela vai receber aquela bomba... Uma pessoa saudável. Olha que interessante. Na verdade, essa é a receita para fazer o diabetes. A gente repete esse ciclo várias vezes até a doença aparecer. E a gente vai acabar exaurindo o pâncreas e acaba causando diversos outros problemas também. Gente, é o seguinte, você consegue trabalhar fazendo hora extra todos os dias, trabalhando 24 horas por dia e no dia seguinte mais 24 horas? Não consegue, vai chegar uma hora que você vai cair duro e o nosso corpo, o nosso organismo também vai entrar. Na verdade, doutora, eu digo o seguinte, que é um milagre a gente sobreviver com tanta agressão se a gente vive à base desse tipo de alimentação. Nosso corpo, ele se adapta até aos maus tratos para que a gente mantenha-se vivo, né? Uhum. É interessante que a gente não comentou muito sobre a doença inflamatória intestinal e não poderia encerrar sem falar sobre isso. A inflamação, a gente precisa encarar no nosso organismo como se fosse realmente uma guerra. E guerra custa caro. O custo físico, o custo emocional, enfim, e no nosso corpo não é diferente. Energeticamente, a gente investe muito para produzir inflamação. E se uma pessoa está com algum tipo de doença inflamatória no intestino, ela vai gastar muita energia nisso, a própria absorção já fica comprometida porque o intestino é o órgão que deveria fazer a absorção e ele está doente. Então, entra num ciclo vicioso em que é difícil da gente interromper e resolver isso daí. Então, cuidar da flora, das boas bactérias do intestino, oferecer alimentos com alta densidade
de vitaminas e minerais, de nutrientes propriamente dito, e baixa densidade energética é uma das chaves da gente começar a resolver esse problema. Que legal, né, gente? Olha, o doutor Alexandre falou uma coisa muito interessante aqui. Você não precisa ser nutrólogo, nutricionista, você não precisa ser doutor para entender o seguinte: o seu corpo foi feito para digerir esse tipo de alimentação aqui. Vamos mostrar mais uma vez, Bedak? Esse tipo de alimentação aqui que foi indicado para você já desde a criação. Então, você pode produzir um pouco disso no seu quintal, na sua chácara, onde você estiver, na sua horta, e mesmo no seu apartamento. E você pode frequentar mais vezes o sacolão, o hortifruti, a feira da cidade. E isso aqui você pode deixar mais de lado. Deixe de lado, porque pode ser que você esteja assim viciado. Eu falo por mim que não sou tão ligada em sobremesa, mas quando começo a me alimentar disso aqui, mesmo que seja esporadicamente, a vontade que dá é de comer um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Vai ser difícil vencer, mas não é impossível, pela graça de Deus. Nosso corpo foi feito para comer saudável. Então persista, busque ajuda. E uma ajuda que você pode ter é acessando o conteúdo que está lá na clínica, @Retiro da Saúde. Quero que você acesse esse Instagram, Retiro da Saúde, porque tem muita coisa legal ali, não só falando sobre alimentação, mas sobre estilo de vida. O doutor Alexandre trabalha ali e tem conteúdo bacana. Obrigada, doutor, por participar com a gente aqui e dar essa aula tão maravilhosa do funcionamento do nosso corpo e de como a gente pode obter mais mudando hábitos. Obrigada. Agradeço estar aqui, é sempre bom estar junto com vocês, falando sobre vida e como procurar, como perseguir a saúde, né, Teru? Agradeço aí o convite novamente. Tamo junto, doutor. Agora é o seguinte, a gente pausa para o intervalo. Na volta tem o Dr. César falando sobre o que pode ajudar as pessoas a melhorarem os sofrimentos mentais. E ainda hoje tem creme de mandioquinha com agrião e tomate aqui, receita gostosa para você e saudável. Não sai daí não, a gente volta já.